Olá, alunos. Sou o professor Luiz Paloski, responsável pela disciplina de Noções de Gestão Financeira e Comércio Exterior no Agronegócio. Estou aqui para a gente falar da nossa atividade 1 da disciplina. Então, na atividade 1, que é uma atividade discursiva, eu trago para vocês a análise de juros simples e juros compostos e a importância da gente considerar sempre que for fazer esses cálculos, o prazo e a taxa de juros tem que estar no mesmo período, né? Então, se eu estou utilizando taxas de juros ao mês, eu preciso trabalhar com meses. E da mesma forma, se eu estou trabalhando com anos, eu tenho que expressar minha taxa de juros em um percentual ao ano. Só que nem sempre a gente consegue essas duas informações na mesma unidade. Muitas vezes, quando a gente se depara com contratos específicos, a taxa de juros pode estar divulgada em taxa de juros ao ano ou mensal, e o prazo pode ser semestral, pode ser trimestral ou pode ser mensal, enfim. Então, nós temos diversas taxas de juros expressas em diversos períodos diferentes e também o prazo, o período de capitalização, ou seja, esses juros ele pode estar expresso ao mês, mas ele é capitalizado ao ano ou vice-versa. Então a gente sempre, para fazer os cálculos, tanto no juros simples como no juros composto, nós precisamos utilizar essas duas taxas, essas duas medidas na mesma unidade. Então, se a taxa está ao mês, eu preciso do período mensal, né? Se o período está ao ano, eu preciso da taxa anual. E assim por diante. Então eu trago essas informações, ressalto isso aqui no nosso enunciado e pergunto no final, né? Então, de acordo com as informações apresentadas, apresente a diferença entre a equivalência de juros no regime simples e no regime composto. Então, nós temos uma distinção entre a equivalência de taxa de juros. Por quê? No regime simples, nós temos uma taxa que é linear. Tá? E no regime composto nós temos uma taxa que é exponencial. Então eu não posso simplesmente pegar aquela taxa, por exemplo, que eu utilizo no regime simples, que basta eu multiplicar ou dividir e utilizar essa mesma técnica no juros composto, porque ela não vai ser equivalente. Então a gente tem uma diferença entre o que é taxa proporcional e o que é uma taxa equivalente. Uma taxa equivalente é uma taxa que dá o mesmo resultado ao final. Então, se eu tenho, por exemplo, no juros composto, uma rentabilidade de tantos por cento ao mês e eu quero saber quanto que isso dá ao ano, né? Transformar essa taxa em uma taxa anual, essa taxa tem que ser exatamente a mesma que utilizando o juros composto, né, capitalizando mensalmente aquele montante inicial ou aquele investimento inicial para chegar no final e dar o valor final equivalente a como se fosse uma única taxa anual. No juros simples isso é mais fácil, no juros composto é um pouco mais difícil. Então eu peço para apresentar essa diferença e exemplificar com a conversão da taxa de juros de 1,5% ao mês para uma taxa equivalente ao ano. Então eu quero pegar essa taxa de 1,5% ao mês e ver quanto que 1,5% ao mês equivale em uma taxa anual. Isso a gente pode fazer olhando lá no capítulo do livro, né? Então lá no material didático de vocês, na página 71, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, equivalência de juros em juros simples. Então, qual é a característica da equivalência de juros? Como a taxa de juros simples, né? O regime de capitalização dos juros simples, ele é linear, então basta nós pegarmos e dividirmos ou multiplicarmos a taxa. E daí aqui tem um exemplo, né? Então, se nós temos uma taxa de 2% ao mês, teremos ao trimestre os 2% multiplicado por 3, eu vou ter 6% ao trimestre. Então, se eu tenho uma taxa que está mensal e eu quero achar ela anualmente, eu vou pegar aquela taxa que é mensal, multiplicar por 12 e vou achar a taxa anual. Da mesma forma que se eu tiver uma taxa anual e quiser achar ela mensal, eu vou pegar a taxa anual, dividir por 12 e encontrar a taxa. Isso no regime de juros simples. Agora, no regime de juros composto, a gente tem uma diferença. E daí lá na página 74, que é a continuação ali do conteúdo do material didático, nós temos a equivalência do juros composto. E para fazer a equivalência dos juros compostos, a gente precisa utilizar esta função.
Então, nós temos aqui uma função em que eu vou encontrar a taxa para o maior período. Então, por exemplo, se eu estou com uma taxa mensal e quero achar anual, basta eu colocar nessa fórmula do jeito que ela está aqui. Então, eu vou pegar 1 mais a taxa, lembrando, sempre utilizar a taxa dividida por 100, porque a taxa está representada em percentual. Então, se eu tenho, como no nosso exercício aqui, 1,5% ao mês, eu vou pegar essa taxa e dividir por 100 para eu colocar nessa função. E daí eu vou colocar nessa função elevar ao período, que são 12 meses. Então eu estou pegando uma taxa que é mensal e encontrando por um prazo de 1 ano. Um ano tem 12 meses, então eu vou elevar essa taxa a 12. Então eu pego 1 mais a taxa, elevo a 12 e depois subtraio 1. Eu vou encontrar ela dividida por 100. Daí se eu multiplicar por 100, eu acho a taxa anual, tá bem? Então, apresentar essas diferenças. Então, tem uma diferença clara, né? Uma é linear, a outra é exponencial, e isso causa algumas mudanças aí na hora de calcular a taxa proporcional, e exemplificar com esse cálculo de transformar uma taxa de 1,5% ao mês em uma taxa anual. Tá bem? Então, agradeço a atenção de vocês e nos vemos nas nossas aulas.